Mais uma vez, muito bom dia a todos. Eu pretendo aqui usar o espaço da liderança para abordar um pouco de cada tema que foi trazido pelos colegas na manhã de hoje. Vou começar pela questão que tem dominado aí nas últimas semanas a pauta, infelizmente, a questão da Comunitas, só para dizer que, como alguns vereadores já disseram, que tem investigação, que ia fazer denúncia no Ministério Público, eu acho que essa é uma questão de ser apurada e esclarecida, sim, no Poder Judiciário, e nós não tememos isso, porque não existe qualquer ilegalidade nessa relação. Então, que o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Poder Judiciário cuide disso, e nós possamos cuidar das questões da cidade, das questões que possam oferecer uma melhoria na qualidade de vida para a nossa população. Queria também falar, e daí que não venha a vereadora aqui dizer que ela não disse, porque está gravado, que o governo é contra os ambulantes. O governo não é contra os ambulantes. O governo é contra os ambulantes ilegais, que não foram buscar a legalização, que não foram buscar o seu alvará, como vários outros fizeram, seguindo o que a lei determina. Então, o governo fiscaliza quem não buscou a legalidade, quem está na ilegalidade. Tá? Quanto ao Pop Center, foi justamente uma forma que foi encontrada para amenizar a questão que estava se tornando insustentável e que agora, de novo, começa a ficar difícil em função do desemprego no país inteiro, justamente dos ambulantes. E, quando se fala do lucro, não foi só o lucro, e nem sei, porque eu não conheço, se ainda a empresa já conseguiu se ressarcir do investimento que ela fez, porque quem bancou a obra de construção foi a empresa que ganhou a licitação na época para construir o Pop Center numa parceria público-privada. Então não é só lucro, não. E não temos nada contra o lucro. Aliás, quem gera riqueza nesse país é a iniciativa privada. O governo só arrecada impostos. O governo não gera riqueza. Quem gera riqueza é a iniciativa privada, que gera empregos e que arrecada impostos. Também quero falar aqui que é verdade, a questão tributária tem que ser revista no país. Essa é uma das reformas que já deveria ter sido feita lá atrás e ainda não foi feito. Só que quem define competência de impostos é a Constituição Federal, é o Código Tributário, que é a lei federal, que tem que ser revisto pelo Congresso Nacional. Nós aqui somos responsáveis por legislar apenas por 15% do total da arrecadação de impostos no país. Então, não adianta chorar no santo errado. Hoje, o brasileiro tem que trabalhar dos 12 meses do ano. Nós, brasileiros comuns, nós aqui pagamos o imposto na fonte. Temos que trabalhar 5 meses do ano só para pagar impostos. Então, realmente, tem que haver uma reforma nesse país, várias reformas, e uma delas é a tributária. Não podia deixar de falar nisso. Outra coisa, não é verdade, existem muitas pessoas, principalmente pessoas com renda zero, ou de 0 a 1 salário mínimo, pessoas pobres, que têm sim isenção de IPTU. Então, não é verdade que só os grandes têm isenção de IPTU. Não é verdade. Tá? Eu queria falar aqui também um pouco, numa pauta positiva aqui trazida pelo presidente Viana, comemorar essa edição da FenaDoce, que num momento de crise foi uma das melhores edições dos últimos anos, do ponto de vista de público, do ponto de vista de vendas, o que é importante para a nossa cidade e região, porque, pelo menos nesse período, gerou vários empregos provisórios e gerando renda também no nosso município. Então, saúdo aqui a FenaDoce, o CDL, todos os feirantes, participantes, todas as pessoas que colaboraram para a realização de mais uma feira, e uma feira que esse ano foi sucesso em relação aos últimos anos. Também queria fazer aqui mais uma referência
em relação ao processo que está tramitando na casa, que foi comentado aqui pelo vereador Marcola, que é o projeto da vereadora Zilda, a questão da proibição de Pelotas receber lixo de outros municípios. Esse projeto foi encaminhado para a CCJ, na CCJ foi distribuído para a minha relatoria. Eu já apresentei um parecer sobre essa questão, que, no meu ponto de vista, vai contra o que institui a política nacional e a política estadual de resíduos sólidos, uma lei federal e uma lei estadual, e, por isso, seria inconstitucional. Mas, como não foi a votação, esse meu parecer, e que, se eu for derrotado, não tem problema nenhum, mas eu não vou abrir mão da minha convicção jurídica e legal, né? Depois poderá haver questionamentos na justiça, do ponto de vista da inconstitucionalidade, mas daí é um outro problema, né? Mas o fato é que, por solicitação do vereador Ornel, esse projeto foi encaminhado à Comissão do Meio Ambiente, da qual eu também sou o presidente. Mas, para não deliberar sozinho, porque é uma comissão, e a comissão não é só o presidente, tem a vice-presidente Cristina e demais vereadores, nós fizemos uma reunião. E nesta reunião, por sugestão do vereador Marcola, como ele falou, que infelizmente não pôde estar presente por outro compromisso, mas antes da reunião, inclusive em plenário, sugeriu que fosse encaminhado ao Compan, o que eu acho que seria o caminhamento correto, né? Surgiu uma nova ideia, uma sugestão da vereadora Fernanda, seguida pelo próprio vereador Ornel, de convocar os conselheiros do Compan para uma reunião aqui na casa. Eu fui contra essa ideia, tá? Porque eu acho que o Conselho é soberano e que nós não temos que convocar o Conselho, nós temos que provocar, e o Conselho se reúne e decide. O que o Conselho vai vir fazer aqui? Debater? Enfim, não existe essa possibilidade do ponto de vista legal, embora não seja ilegal. Tá? Mas eu não vejo por que, assim como o vereador Marcola se manifestou aqui. Mas, como eu procuro conduzir de forma democrática a comissão, da qual eu presido, e a maioria concordou com o encaminhamento da vereadora Fernanda e do vereador Ornel, nós, vereador Marcola, acabamos concordando, porque ninguém se opôs a esse encaminhamento, e como a maioria concordou, eu também vou com a maioria, procuro conduzir dessa forma a comissão, e, portanto, nós encaminhamos o convite para que na próxima quinta-feira, depois da sessão ordinária, no meio da CCJ, nós, então, fazermos essa reunião. Já aviso que não é fácil, são muitos conselheiros, o Conselho se reúne uma vez por mês, durante muito tempo, o Conselho, inclusive, não funcionou por falta de quórum, justamente pela dificuldade de reunir as pessoas. Hoje em dia ele funciona porque é uma vez por mês. Então já aviso que eu não sei se vamos ter sucesso nessa reunião, em conseguir trazer todos os conselheiros aqui. Acho difícil, mas vamos aguardar e daí tomaremos o encaminhamento adequado. E, por fim, eu queria fazer uma referência aqui sobre a questão da audiência pública em homenagem ao aniversário da Santa Casa, que é, sessão solene, é que eu vou falar de audiência pública, me confundi. A sessão solene. Primeiro, é inquestionável, e não precisa aqui dar discurso, sobre a importância da Santa Casa para a nossa cidade, para a nossa região, e até mesmo para o nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Mas o que aconteceu aqui é uma questão que eu acho que nós temos que rever no regimento. Eu não vejo necessidade de haver um quórum mínimo para uma sessão solene. Por conta deste obstáculo regimental, eu, inclusive, acabei propondo, quando propus iria propor uma sessão solene em homenagem a 50 anos da Rádio Universidade, acabei optando por encaminhar como audiência pública, justamente por causa dessa dificuldade. Este momento acontecerá
no dia 28 de julho, durante o recesso, então nós teríamos mais dificuldade ainda de ter quórum e fazermos uma sessão solene. Por isso eu encaminhei como audiência pública. Mas eu quero justificar aqui, deixar bem claro, que, infelizmente, contra a minha vontade, não pude estar aqui ontem para participar e comemorar e homenagear a Santa Casa, né? Eu não posso entrar no mérito, mas eu só quero dizer que um partido político que não conseguiu, através da urna, através do voto, democraticamente, assento nesta casa, está tentando mudar o resultado da eleição, ignorando a vontade do povo no tapetão. Quero dizer que não vão levar. Não vão levar. Eu não posso falar mais do que isso. Quando sair a decisão, eu vou vir e vou falar aqui. Mas agora, o que eu posso dizer é isso, é lamentável o que esse partido está fazendo, tentando ignorar a vontade do povo, tentando mudar o resultado da eleição no tapetão e ainda prejudicando o andamento dessa casa. Porque ontem, o vereador Reinaldo, o vereador Anderson Garcia, o vereador Barriga e o vereador Salvador Ribeiro, pelo menos, não tivemos a oportunidade de estar aqui e dar quórum para a sessão solene, porque estávamos lá no fórum por conta desta demanda que esse partido está tentando, que nada mais é mudar o resultado da eleição no tapetão. Muito obrigado e um bom dia a todos.